interessante a gente falar, como eu estava dizendo, é um nome dado por editores e qualquer título de poesia da Emily que você vir vai ser título dado por editores, porque ela não deu tudo título. Póstumo, né? Uhum. E até... Ela nem queria publicar. Então, isso é bem legal, porque nesse livro tem uma poesia, você ouviu ali, publicar, né? Então, por que a Emily Dickinson não queria publicar? Daí não precisa fazer conjectura nenhuma, né? Ela tem um poema que explica por que ela não quer. Exato. E o que ela fazia, Lucas, é chamado de poesia de portfólio. Que ela só fazia... Na outra vez que a gente fez aquela seleção de poemas dela, eu falei que ela fazia para sobreviver no sentido de se sentir viva. Eu usei esse termo nesse sentido, legal. Né? Então, poesia de portfólio. Ela fazia para externalizar, porque ela precisava, era assim que ela se via como gente. Verdade. Então, tô farejando que isso vai ser um corte no YouTube. Então, se você tá vendo isso no YouTube, tem um dos poemas dela, né, que fala, que a gente ouviu agora no podcast, que fala sobre o publicar, né? Isso. Sobre por que ela vê isso de uma forma que, de certa forma, diminui um pouco o trabalho, né? Diminui a intensidade dos poemas dela, porque ela tá fazendo por um preço, né? Então ela vê nesse sentido, ela tem que fazer por esse preço e não é pra eu, né, colocar o que eu tenho pra fora, o que eu tenho dentro de mim. Então, eu senti uma crítica ao capitalismo nessa poesia, né? Ela não quer se render ao dinheiro pra fazer a literatura dela. Por isso que ela morreu, né? E com muitos poemas na gaveta. Sim. E você tem, acho que a história, né? De quem que encontrou, quem queria que ela publicasse. A irmã dela, né? A irmã dela foi quem fez... Assim, o grande amor de fazer com que as poesias dela viessem à tona. E até você encontra, em inglês, 3 edições de todos os poemas da Emily Dickinson, que foi editado por... Todos não, né? Uma parcela que ela fez, mais de 7.000, né? Mas ela... vários deles, né? Alguns dos mais importantes, mais bacaninhas, assim. 2 amigos fizeram essas edições, assim, póstumas. E um dos meninos, né, que eu li o prefácio que ele escreveu, ele fala que ele se correspondia com ela. Pessoalmente, ele viu ela por 2 vezes só, mas eles eram amigos, assim, bem amigos, sabe? E a irmã namoro dela... à distância. E a irmã dela selecionou com eles, esses 2 amigos, esses poemas, e então saiu essa edição. Ainda no século XIX. E o que é no final do século XIX ainda. O que é um trabalho, assim, árduo também, né? Você... Tipo, porque grande parte do trabalho é você conseguir ser publicado. Claro que o texto dela ajuda muito, né? Mas tem esse trabalho... Não é um trabalho fácil, né? De você conseguir ser publicado. Tanto que a gente vê, assim, todos... Os autores que a gente traz aqui no podcast, a gente vê que eles tiveram essa dificuldade, né? A maioria deles. Claro que tem um que outro que é publicado rápido, mas a maioria deles tem essa dificuldade de ser publicado, então fica aí o ar do trabalho dessas pessoas próximas dela, que por causa deles que a gente está ouvindo hoje os poemas, né? Sobre publicar, eu quero falar 2 coisas ainda. Uma que, é claro que ela fazia isso, ela escrevia sem querer ganhar dinheiro da sua literatura, porque ela tinha um pai rico, era uma família abastada. Então, tudo aquilo que a Virginia Woolf preconizava, né? Porque um teto todo seu. Isso, né? De você ter o seu espaço, ter quem te sustente, ou ter o seu próprio sustento, e ter essa paz, né, de espírito para escrever, ter o seu canto. Ela tinha, não por isso que ela também fazia literatura sem se preocupar em ganhar dinheiro com isso, né? Diferente de alguns autores que, eu quero me sustentar disso. O que é legal porque você, qualquer forma de arte, né, você acaba ficando mais autêntico aquilo, por você não estar tendo que fazer por certo retorno financeiro para outra pessoa, para agradar certas pessoas. Mas eu vejo 2 lados também disso, porque tem gente que só trabalha sob pressão também, né? Essa pressão de tem que ter a deadline, tem que ter a data, tem que ter retorno. Então tem os 2 lados. E a segunda coisa é que quando a gente falar de poesia da Emily Dickinson, é absolutamente sem a pretensão de publicar. Sempre. Absolutamente ela nunca queria. Tanto é que ela foi meio que forçada. 3 ou 5 poemas dela que saíram ao longo da vida dela, que foram publicados, foi meio que uma pressãozinha, assim, das pessoas próximas. Publica, né? Então, fecha parênteses.